Olá a todos! É com grande alegria que damos início a mais um vídeo deste nosso abençoado projeto A Bíblia ao longo do ano, aqui do canal da Igreja Luterana de Interlagos. É sempre bom podermos estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. E neste projeto estamos seguindo então este estudo de toda a Bíblia. Estamos no livro de Josué e hoje, dia 18 de março, queremos estudar os capítulos 9 a 12 de Josué. Vamos juntos? Iniciando pelo breve resumo dos capítulos. No capítulo 9, temos a aliança com os gibeonitas. Gibeão era uma cidade importante, que ficava a cerca de 8 quilômetros ao norte de Jerusalém. Os israelitas haviam sido advertidos contra qualquer aliança com o povo local. No entanto, os gibeonitas foram tão espertos que não só conseguiram um acordo de paz para si mesmos, como também incluíram 3 outras cidades. O problema maior para os israelitas é que antes deles firmarem acordo com os gibeonitas, não consultaram a Deus. E uma vez selado um acordo de paz, Israel não poderia mais revogá-lo. O máximo que puderam fazer foi reduzir os gibeonitas à condição de escravos. No capítulo 10, Gibeão é sitiada por 5 reis. Josué socorre Gibeão. O sol e a lua se detêm. Josué derrota vários reis. O tratado com os gibeonitas logo envolveu Israel em guerra. Todos os 5 reis amorreus foram mortos em Maquedá, e suas cidades-estados foram destruídas na campanha que se seguiu à luta em Bet-Horon. Todas as cidades estratégicas do sul caíram diante do exército de Josué. Israel agora controlava a terra de Cades-Barneia, no sul, a Gaza, no oeste, e no norte, até Gibeão. No capítulo 11, temos outras vitórias de Josué. Vemos que o poderoso rei de Hazor, cidade que tinha 40 mil pessoas, comandando seus vassalos, reuniu um exército ainda mais numeroso do que a aliança dos reis do sul. Mas o resultado foi o mesmo. Fracasso. O capítulo 12 apresenta os reis vencidos por Moisés e os reis vencidos por Josué. Dos versículos 1 a 6, relembramos as vitórias obtidas anteriormente a leste do Jordão, no tempo de Moisés. Dos versículos 7 a 24, temos uma lista de 31 reis do sul, centro e norte de Canaã, que foram derrotados sob a liderança de Josué. Essa lista conclui a sessão sobre a conquista. Então, nós tivemos nesses capítulos 9 a 12 de Josué a finalização, digamos assim, das conquistas, da Guerra Santa contra os povos cananitas. Vimos, portanto, como que um grupo, um povo cananeu, os gibeonitas, os habitantes de Gibeão, eles ficaram com tanto medo dos israelitas que procuraram fazer aliança com eles. Claro que Deus não havia permitido isso, mas acabou acontecendo. Vamos então para a segunda parte deste nosso estudo, questões e dúvidas que podem surgir. Temos 9 questões hoje. Primeira, quem foram os gibeonitas? Como já disse, eram moradores de Gibeão, mas nós podemos ampliar essa resposta. No tempo de Josué, Gibeão era habitada pelos heveus, uma das 17 nações cananeias destinadas à destruição. Os gibeonitas também eram chamados de amorreus, visto que este nome às vezes parece ter sido aplicado de modo geral aos cananeus. É muito difícil nós conseguirmos mensurar quem eram exatamente aqueles povos, porque foram povos extintos, não sobrou nenhum, apenas os israelitas. Questão 2.
qual foi a estratégia dos gibeonitas? Os gibeonitas se deram conta de que, apesar da sua força militar e da grandiosidade da sua cidade, sua resistência fracassaria, porque Jeová, Deus, Yahweh, Javé, como queiram, estava lutando por Israel. E assim, depois da destruição de Jericó e de Ai, os homens de Gibeão, evidentemente representando também as outras 3 cidades hevéias de Quefirá, Beerote e Kiriat-Jearim, enviaram uma delegação a Josué em Gilgal pedindo paz. Os embaixadores gibeonitas, trajados de roupas e sandálias gastas, trazendo odres de vinhos rebentados, sacos estragados e pão ressequido em migalhas, apresentaram-se como vindo de uma terra distante. Portanto, não estando no caminho das conquistas de Israel. Essa foi a estratégia que eles adotaram. Eles reconheceram a mão de Deus por detrás do que antes havia acontecido no Egito e aos reis amorreus, Seom e Og. Mas, sabiamente, não fizeram menção do que acontecera a Jericó e a Ai, visto que a notícia disso não poderia ter chegado ainda à sua terra muito distante, antes da sua suposta partida. Os representantes de Israel examinaram e aceitaram a evidência, e fizeram com eles um pacto para deixá-los viver. Questão 3. Quando Josué descobriu a farsa montada pelos gibeonitas, qual foi a sua reação? Temos a resposta lá em Josué, capítulo 9, versículos 22 e 23. Josué 9, 22 e 23, onde nós lemos: Josué chamou os gibeonitas e lhes disse: por que vocês nos enganaram, dizendo que moravam bem longe de nós, quando na verdade moram aqui perto? Agora vocês estão sob maldição, e entre vocês nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então, a reação de Josué para a farsa montada pelos gibeonitas é afirmar a eles que eles estarão sob maldição e que muitos deles seriam escravos. Questão 4. Em Josué 10, vemos que 5 reis fazem acordo para atacar Gibeão. De onde esses 5 reis eram? Eles eram de 5 cidades próximas: Jerusalém, Hebrom, Jarmute, Laquis e Eglon. 5. De que forma Deus auxiliou no combate dos israelitas contra os 5 reis? Temos a resposta em Josué, capítulo 10, versículos 10 até versículo 13, que diz: o Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de Israel e os derrotou completamente em Gibeão. E os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon e os derrotou até Azecá e Maquedá. E aconteceu que, enquanto eles fugiam de Israel na descida de Bet-Horon, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras até Azecá e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedras do que os que foram mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E na presença dos israelitas ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Portanto, Deus vai auxiliar aí de 2 formas, concedendo uma chuva de pedras contra os inimigos de Israel, aqueles 5 reis que fizeram uma coalizão contra Israel e Gibeão, e também parando o sol e até mesmo a lua. Questão 6. O que Josué fez contra os 5 reis? Temos a resposta nos versículos 26 e 27 do capítulo 10, onde nós lemos: depois disto, Josué matou os reis e os pendurou em 5 árvores, e eles ficaram pendurados ali até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que os tirassem das árvores,
e lançaram-nos na caverna onde se haviam escondido. Na entrada da caverna puseram grandes pedras que estão lá até o dia de hoje. Então os reis serão mortos por Josué. Questão 7. Em Josué, capítulo 11, versículo 20, vemos que as nações vizinhas de Israel tinham seus corações endurecidos para saírem à guerra contra Israel e serem derrotadas. Até que ponto eles mesmos tinham culpa em toda a destruição que sofreram? Até que ponto tudo já não fazia parte do plano de Deus para que Israel conquistasse a terra prometida? Os autores da Bíblia geralmente atribuem coisas diretamente a Deus como primeira causa, sem com isso indicarem que as pessoas envolvidas perdiam sua liberdade de escolha. Esse endurecimento do coração até existiu. Por outro lado, havia sido uma opção primeira dos inimigos de Israel se voltarem contra ele e o seu povo. Questão 8. Depois de muita destruição, cidades saqueadas e queimadas e mortes de habitantes, em Josué 11, 23, lemos que a terra repousou da guerra. De que forma podemos compreender que esta guerra de conquista foi santa e todos os habitantes dali precisavam ser destruídos, segundo a vontade de Deus? Volta e meia nós iremos questionar estas guerras santas que ocorrem hoje. Mas por que nós não iremos questionar a guerra santa da Bíblia, que ocorre entre os israelitas contra os cananitas? Porque os cananitas eram um povo mau, eles até mesmo sacrificavam crianças, e por isso Deus não quer permitir que a influência desses povos faça com que Israel perca a sua fé. Por isso era necessário que eles fossem eliminados, para que a fé má e falsa que eles professavam não influenciassem os israelitas. Questão 9. Quem venceu mais reis, Moisés ou Josué? No capítulo 12, vemos que Moisés derrotou apenas 2 reis, Seom e Og, porque essa não foi a principal missão de Moisés. A principal missão de Moisés foi conduzir o seu povo pelo deserto até a entrada da terra prometida. Já a missão de Josué foi de fato conquistar a terra prometida. Por isso, Moisés derrotou 2 reis. Josué derrotou 31 reis. Tudo isso para este segundo ponto, as questões e dúvidas que podem surgir. Chegamos à última parte com os aspectos teológicos. Temos 4 aspectos teológicos hoje. Vamos ao primeiro? Por que Josué e os israelitas não procuraram o conselho do Senhor, foram enganados pelos gibeonitas e fizeram um tratado que precisavam honrar? Quantas vezes nós julgamos as coisas com base na aparência e agimos sem consultar o Senhor e sua palavra? Por isso precisamos corrigir isso, né? Não podemos julgar pela aparência e precisamos sempre consultar o Senhor e a sua palavra. Segundo aspecto teológico, o Senhor liderou o seu povo numa série de vitórias sucessivas. Consideramos ou devemos considerar a libertação que veio pelas mãos de Deus, enquanto refletimos nos desafios que enfrentamos. É uma bênção que pelas mãos do Cristo crucificado recebamos a vitória sobre todo o pecado e o poder da morte. Ele nos equipa para novos desafios. Terceiro aspecto teológico. A conquista inicial da terra sob a liderança de Josué está finalmente finalizada. Josué, pelas mãos de Deus, dá aos israelitas a terra como herança. O Senhor disse: não temas. O medo não deveria afetar nossa fidelidade à vontade e orientação do Senhor. Quarto e último aspecto teológico. A lista com os reis inimigos derrotados nos lembra que nenhum poder, não importa quão grande e poderoso, pode resistir ao poder do Senhor. Quão extraordinário é que Josué, antes um escravo no Egito, tenha vencido todos estes reis. Isso porque o Senhor estava com ele. Quão extraordinário também é que o Senhor está conosco e nos fortalecerá para superar tudo o que nos possa escravizar.
É isto por hoje, eu espero que este vídeo tenha sido de grande proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano. Muito obrigado por assistir e amanhã retornamos com mais 4 capítulos do livro de Josué. Fique na paz do Senhor. Até a próxima.